E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver o JSON no JavaScript, tá? Primeira coisa que a gente vai ver sobre JSON, tá? É o que significa essa sigla, tá? O JSON nada mais é do que JavaScript Object Notation, ou seja, uma notação de objetos aí do JavaScript ou baseado, né, na notação de objetos que a gente tem no JavaScript. Então, como assim, né? Bom, você já deve ter visto aí se você acompanha vídeos aqui do canal, ou enfim, se você já desenvolve algum tempo no JavaScript, que a gente tem uma forma de declarar objetos no JavaScript que é a forma literal, né? Então a gente pode muito bem criar aqui um objeto user e dizer que esse objeto user declarado na forma literal, ou seja, a gente já atribui aqui ele com as chaves, vai ter um nome que eu vou colocar aqui, João, tá? E o João, ele também pode ter aí, por exemplo, um status, né? Se ele está ativo ou não. Então, o João está ativo. E o João pode ter aqui também algumas outras informações, como, por exemplo, filmes, tá? O João vai ter diversos filmes que vai ser um array de strings. Então, vou colocar aqui filme 1 e vou colocar aqui filme 2, ok? E da mesma forma que eu tenho um array de string, eu poderia ter um array também de objetos, tá? Então, ao invés de eu ter as strings aqui, o que eu coloco? Eu vou colocar aqui o nome do filme e eu vou ter o filme 1, beleza? E eu, da mesma forma, eu poderia ter aqui o filme 2, ok? E esse objeto poderia ser muito maior do que ele realmente é aqui, né? Podia ter diretor do filme, ano de lançamento, enfim, diversas outras informações, né? Então, essa forma aqui que a gente está declarando o objeto é a forma literal do JavaScript, ok? E quando a gente fala em JSON, a gente pega essa forma literal do JavaScript, o JSON ele é baseado nessa declaração. Ou seja, para a gente converter esse objeto aqui e salvar ele, por exemplo, num arquivo JSON, o que a gente teria que fazer? Eu vou criar então um novo arquivo aqui, vou selecionar a linguagem aqui como JSON e vou criar esse novo arquivo aqui junto com você. Então, para a gente pegar esse cara aqui e jogar para lá, bom, poderia só copiar ele aqui? Vamos fazer esse teste, ó. Eu vou pegar, vou jogar e vou copiar ele aqui. Beleza. Aqui tem uma extensão que eu estou testando que ela já vai e já joga o erro aí na tela sem precisar ver em console ou passar o cursor, né? Então ele já está me dizendo um monte de erro aqui. Bom, esse objeto que você pegou lá do JavaScript, esse objeto literal do JavaScript jogou para cá, cara, ele tá todo zoado, né? Ele tá me dando um monte de erro aqui. Ele tá dizendo que, olha, deve ter aspas duplas, né, no caso. Então, se eu pegar o nome aqui, vamos começar a arrumar esse cara. Eu vou colocar o nome com aspas duplas e vou colocar aqui o João também com aspas duplas. Beleza, sumiu o nosso primeiro erro, né? A gente já não tem mais nenhum erro. Então, a primeira constatação que a gente faz aqui é que o JSON é composto de chave e valor, tá? Assim como o objeto na forma literal. Temos sempre a chave e o valor. Mas a regra no JSON é que a gente tem que ter aspas duplas, tá? A gente não pode, de forma alguma, ter aspas simples aqui, ou então fazer com que a chave não tenha nenhuma aspas, por exemplo. Aqui, no caso do arquivo JSON, a gente está falando de um arquivo que ele é totalmente uma string, tá? Ou seja, ele não pode aceitar coisas diferentes de uma string. Um outro exemplo, eu vou conseguir arrumando aqui primeiro, tá? O ativo, beleza, pode ser um booleano sem problema algum. Os filmes aqui a gente tem que passar para aspas duplas e a mesma coisa vai ser aqui nos nomes que a gente tem do filme, ok? Então, vou colocar aqui, vou arrumar filme 1 e vou arrumar também o filme 2. Dessa forma, a gente já corrige quase todos os erros, tá? Uma outra diferença é que no objeto literal, tudo bem eu ter uma vírgula e não ter nenhum novo item no meu array de filmes, por exemplo. Mas aqui, ó, eu já tenho que tirar. O JSON ele não aceita isso, tá? Então agora sim, a gente tem um JSON válido, ok? E tem também aqui um objeto literal válido. No objeto literal, uma outra diferença é que eu posso vir e colocar aqui uma data de cadastro, tá? E essa data de cadastro vai ser um new date. E tá tudo bem, tá? Mas eu não posso pegar essa data de cadastro aqui e levar para o meu objeto JSON e colocar aqui como data cadastro recebe um new date, tá? Porque o new date ele pertence à linguagem JavaScript, obviamente, né? No JSON, o JSON não sabe o que é isso. Isso está errado, beleza? Então aqui ele diz que o valor
é esperado, não faz sentido esse valor aqui, ok? Então, nesse caso, eu posso eliminar. Outra forma, então, e caso você tenha pensado, né, bom, e como é que eu salvo datas, então, no JSON, né? Bom, a data ela tem que estar em string, né? Você tem que converter essa data aí para uma visualização em string que depois você possa converter novamente, né, pro tipo, pro JavaScript, né? A gente vai ver funções que fazem isso também, tá? Não se preocupa. A gente tem duas funções auxiliares no JavaScript que jogam um determinado dado para JSON e que recuperam uma string JSON, né, para objeto novamente no JavaScript. A gente já vai ver isso. Outra coisa que a gente pode usar aqui também no JSON sem problema nenhum é números, tá? Eu posso colocar números inteiros, pode colocar números decimais sem nenhum problema, ok? Aceita numa boa. Beleza? Então, resumindo então, um JSON é composto de chave e valor. Essa chave precisa, tanto a chave quanto o valor, quando strings precisam estar em aspas duplas, tá? Senão a gente vai ter problema. A gente também pode usar booleanos, números e também aqui arrays, tá? Arrays de string, arrays de números, arrays de objetos, tá valendo, não tem problema nenhum no JSON, tá? Bom, legal. Então, essa notação de objetos aí do JavaScript, o nosso amigo JSON aqui, ele é muito usado no JavaScript, ok? Mas onde, né? A gente pode fazer essa declaração dessa forma e esse tipo aqui, esse padrão, hoje em dia, tá, pessoal? Assim, quando a gente envolve sistemas, eu tenho uma imagem aqui para mostrar. Deixa só eu ver aqui se é essa aqui. Vai ficar melhor de explicar, tá? O JSON é muito comum nas requisições HTTP, ou seja, no padrão REST, tá? Em outros padrões também, mas eu não vou me estender muito aqui. Vamos usar só o HTTP e o padrão REST, ok? Bom, o que acontece é quando a gente está lá se integrando com a nossa API, fazendo a integração, a gente dispara uma requisição HTTP, certo? E nesse exemplo aqui está sendo disparada, né, uma requisição HTTP do tipo POST, ok? Ou seja, o post ele envia lá um conteúdo para o servidor, né, no body da requisição. Então, esse body acaba se tornando o payload, enfim, mas envia lá, por exemplo, algumas informações para o server. Ele enviou para o servidor. E o servidor aqui tem um determinado endpoint que recebe essas informações. E lá no back-end é feito o processamento desses dados e depois o servidor, por sua vez, responde também um JSON, tá? Com a resposta daquela requisição. Ou seja, eu mandei um pedido para o servidor com determinado conteúdo, que já está no padrão JSON. A gente pode observar aqui, ó, tem uma string de um objeto que está no padrão JSON. E o servidor, por sua vez, volta para a gente um conteúdo também que está no padrão JSON, que aí no nosso código a gente pega esse conteúdo e define, né, como a gente vai lidar com ele, como a gente vai tratar e segue o fluxo da nossa aplicação, ok? Então, esse aqui é um exemplo bem prático do JSON. Mas a gente tem casos também de sistemas, ou qualquer outra linguagem, como por exemplo C Sharp, Java, PHP, enfim, todas elas têm funções para trabalhar com o JSON, porque o JSON hoje ele é um padrão universal, tá? Então, assim, pensa que antigamente não era utilizado o JSON, era utilizado uma coisa bem mais verbosa, tá? Eu vou mostrar aqui para você. Aqui tem um exemplo ó, em XML de como era feito isso quando se trabalhava com web services, tá? Então, assim, eu peguei essa parte, eu acho que eu tô ficando velho já, mas enfim, eu tive essa experiência de trabalhar com web services, tá? E, assim, o JSON é muito mais legal, tá? Pensa comigo, eu precisaria ter aqui, fazer uma requisição para uma API para buscar só o nome do usuário aqui, que no caso é Maria. Porém, olha o quanto de caracteres que essa requisição não me voltaria. Ela me voltaria dizendo, olha, a versão do XML, o padrão SOAP aqui, tem o header, tem o corpo aqui, aí tem o get username, e aí sim tem o usuário nome que é Maria, eu só queria esse dado aqui, tá? E como a gente viu ali no JSON, ele fica muito mais simples, ele volta diretamente àquilo que a gente precisa sem nenhuma outra informação, tá? Então eu tenho, antes da gente avançar, eu tenho dois memes aqui bem básicos. Primeiro aqui, é aquele famoso, cara, não quero nem saber disso aqui, não quero de jeito nenhum, que é o padrão SOAP que eu mostrei para você. Nesse caso aqui, ó, é o padrão antigo, né? Ele volta pra gente o stock symbol e o price, tá? É só essas duas informações que eu quero. Mas olha só o quanto de novo de caracteres que retornou da API, ou melhor, do web service nesse caso, né?
E olha só que interessante o JSON aqui. Tá as duas aqui numa boa, Stock Symbol e Price. Então, esse padrão do JSON aqui, ele também diminui os dados que são trafegados, né? A API não precisa, ou melhor, o endpoint lá que a gente está consultando, não precisa retornar todos esses dados aqui. Basta retornar exatamente aquilo que a gente quer, tá? E o outro aqui, uma outra imagem que eu separei, é o JSON, né? Para normal people aí, pessoas normais, e para nós programadores, né? A gente já consegue enxergar o JSON como um objeto que tem diversas informações, né? Que é só para dar uma descontraída mesmo, sempre bacana e eu adoro esse meme aqui. Beleza? Vou fechar ele aqui também. Bom, então é o seguinte, a gente já viu como funciona o fluxo de uma requisição HTTP, como a gente cria um arquivo JSON na equação, algumas das regrinhas que tem para declarar esse arquivo, e a gente também tem o objeto literal aqui no JavaScript, né? Então a gente já está bem encaminhado aí. Agora, para a gente finalizar, o que é importante a gente saber? A gente tem que saber como a gente pode fazer esse objeto JSON aqui se tornar um objeto JSON, tá? Ou melhor, converter ele para uma string JSON e depois pegar essa string JSON e converter ela novamente para um objeto literal no JavaScript, tá? Isso, pessoal, é muito simples. O que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui uma variável, ou melhor, eu vou exibir só na console.log, tá? Pra gente simplesmente o user, ok? Então eu vou pegar aqui e vou exibir ele na console. Eu só vou abrir aqui o meu terminal, vou deixar ele aqui mais embaixo. Talvez eu suba ele um pouquinho mais para melhorar a visualização. E aí eu vou colocar o que? Node. Eu tenho o Node instalado aqui e eu vou executar o index.js. No momento que eu fizer isso, olha só que legal. Aqui apareceu pra gente aí. Apareceu aqui o nome do João, os ativos, os filmes que ele tem e a data de cadastro. Percebe que aqui a data, então, ele já apareceu no padrão o TF8 aqui. O TF8 não, perdão, o TC, tá? E, ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui para uma string JSON. Para isso, eu posso usar a função JSON.stringify, certo? Essa função JSON.stringify, ela vai converter agora, percebe que a visualização aqui ela tá sem as aspas duplas, tá com aspas simples numa boa, e aqui ó, a data ela nem está envolvida por aspas duplas. Então no momento que eu executar novamente, aqui JSON.stringify, opa, deixa eu descer um pouquinho mais, aqui, espera aí que eu não salvei. Vou executar novamente aqui. Agora sim, eu tenho aqui no padrão string, tá? Então eu tenho, ó, percebe que o espaçamento, a formatação, ela até foi embora. Aqui a gente tem só uma string e tem a data de cadastro, tudo envolvido com aspas duplas, tá? Então essa função ela faz isso. Então eu poderia declarar aqui uma variável const string JSON, tá? Que recebe o JSON.stringify user. E se eu quiser trazer novamente essa minha string para um objeto JSON, eu poderia muito bem console.log json.parse, tá? Eu vou parsear esse dado novamente para um objeto literal e aí eu vou passar quem? A string JSON aqui, ok? E agora no momento que eu salvar isso aqui e executar novamente, a gente vai ter uma saída aqui da mesma forma que a gente tinha com o user, tá? A gente está recuperando o nosso user aqui na linha 14. Então percebe que a gente tem o mesmo resultado de antes, tá? Isso aqui é bem legal, essas funções aqui. E, de novo, toda a linguagem tem isso, tá? PHP tem, Java, C Sharp, todo mundo tem lá suas funções para trabalhar com JSON, beleza? Antes da gente finalizar, então, eu queria dizer para você também que você pode estar vindo aqui no canal, deixa eu só abaixar aqui e vir aqui no canal, ó. Eu tenho um vídeo completo, tá? Onde a gente faz, deixa eu achar ele aqui, ele tá na parte de, deixa eu ver, vídeos. Aí a gente tem aqui, requisições HTTP, tá? Lá a gente vai utilizar, então, uma API pública, que é o JSON Placeholder. A gente vai utilizar também todos os métodos HTTP, tá? O HTTP POST, o GET, o DELETE, o PET, o PUT, tá? Então a gente vai utilizar cada um desses métodos, a gente vai passar por cada um deles e fazer nossas requisições HTTP, utilizando também a função FET API, tá? Ou melhor, o FET, tá? Com uma API aí nativa que a gente tem disponível no browser para estar fazendo essas requisições HTTP. Então, assistiu esse vídeo aqui? Vai direto nesse vídeo aí, não deixa de conferir ele, eu vou estar deixando ele aqui na descrição também, tá? Para você já clicar e já ir para lá. E você vai ter um entendimento completo, tá? Você já viu aqui o JSON, como a gente pode estruturar, criar e manipular esse tipo de dado. E você também vai pegar e vai conseguir fazer as requisições HTTP, ou seja, os seus sistemas que você já constrói no JavaScript, caso você ainda não tenha chegado lá,
você já vai conseguir estar fazendo integrações com diversas APIs e existem diversas para você praticar, tá? Eu estou usando ali nesse vídeo a JSON Placeholder, mas existe a API da Marvel, existe diversas APIs, dá uma pesquisada no Google aí, APIs gratuitas, né? E aí você pode acabar se integrando com elas. Eu vou fazer mais vídeos que envolvam isso também. Tem API de foto de gato, tem um monte de coisa, tem de tudo, tá, pessoal? Então você pode estar construindo aí pequenos projetinhos para ir praticando e evoluindo aí cada vez mais o seu JavaScript, ok? Então é isso, eu já fica o convite também, né? Se inscreve aí no canal, a gente já está chegando aí a 573 inscritos já, toda semana aí, ou pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 semanas, eu busco estar sempre postando um conteúdo, tá? Eu quero estar sempre movimentando o canal aqui com alguma coisa para você, sempre ter uma novidade aí para você. E é isso aí, eu vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo, que eu tenha conseguido trazer para você aí uma visão clara do que é o JSON e como a gente pode utilizar ele, beleza? Então, até os próximos vídeos aí. Até mais.